Muito bem. Narra-se que um indiano que tivera o filho assassinado por um paquistanês nos hórridos dias da guerra entre as duas nações, buscou Mahatma Gandhi e contou-lhe a tragédia, que se permitiu, rogando-lhe ajuda e orientação. O sábio mestre meditou e respondeu-lhe: a única maneira de resgatar o seu crime e educar uma criança órfã paquistanesa como se fora seu filho. A única maneira de resgatar o seu crime é educar uma criança órfã paquistanesa como se fora seu filho. O interrogante argumentou: mas somos inimigos, e um deles matou meu filho. Tranquilo, redarguiu o mestre. Tornamo-nos inimigos uns dos outros, porque isso nos compraz. Somente porque o alucinado matou o seu filho, você não tem nenhum direito de retribuir-lhe o crime, tornando-se igualmente homicida. O homem sensibilizado adotou uma criança paquistanesa e dela fez um cidadão de bem. Olha que profundidade a história. Acredito que vocês tenham entendido, né? Narra-se que um indiano que tivera o filho assassinado por um paquistanês nos hórridos dias da guerra entre as duas nações, buscou Mahatma Gandhi e contou-lhe a história, que se permitiu rogando-lhe ajuda e orientação. Olha a profundidade. Gandhi, ele não via a necessidade da lei de talião, olho por olho, dente por dente, que é o que estavam acostumados a praticar. A melhor forma foi orientar ao pai sofrido e dolorido que ele adotasse uma criança paquistanesa, olha só, e procurasse amá-la, educá-la, criá-la como se fosse o seu verdadeiro filho. Quer dizer, toda vez que o cidadão olhava para a criança, ela via o filho que tinha sido morto por um irmão daquele que ele estava criando. É o máximo mais profundo ato de perdão, de aceitação. Imaginemos nós se passássemos por uma situação similar. Quando que é que nós teríamos a coragem de virar a outra face?
se bateu na face direita, vira a face esquerda. Quando? Agora imagina essa criatura que adotou uma criança paquistanesa que era inimiga mortal sua, para educá-la, encaminhá-la como se fosse seu filho. Então, nós vamos observar que a vida existe infinitas maneiras de nós corrigirmos os nossos próprios erros e eliminarmos gradativamente os nossos pecados. Nós não vamos ficar livres de todo o pecado, em hipótese alguma. Nós não vamos conseguir eliminar os nossos pecados assim, de uma forma rápida. Leva dezenas e dezenas de anos, muitas vezes. Em outros casos, não. Outros casos que o espírito é um espírito nobre e adota uma postura de perdão e de renúncia e de aceitação em profundidade, o indivíduo se liberta. Mas é raro. É muitíssimo raro. Nós não conhecemos de forma alguma pessoas que tenham passado por esta vida e tenham feito doses de renúncia dessa natureza. Nós temos exemplo, né? Mas são criaturas ímpares, como por exemplo Francisco Cândido Xavier. O Chico tem casos e casos de renunciação imensa, desde a sua infância. Ele sofreu desde a sua infância, quando estava sendo educado, né, pela sua madrasta. Então, mas Chico é um espírito de alta envergadura, né? E outros espíritos também de ordem estelar, né? O Divaldo teve também seus casos, né? A Ivone Pereira teve também seus casos, e outros, né? Mas o caso do Chico é um caso que nós diríamos assim, ímpar. Não encontramos outro que se equipare. Ah, mas será que nem o Divaldo? Nem o Divaldo. Porque o Divaldo veio numa época e em condição totalmente diferente do Chico. O Chico era humilde, o Chico não tinha formação, ele tinha formação de grupo escolar, ginásio. O Divaldo não, o Divaldo tinha formatura, né? Teve curso superior, tinha envergadura verbal, falar, né? O Chico era simplicíssimo. Por isso que a luz que um acendeu é muito diferente da luz que o outro acendeu. O outro também acendeu, mas não tão forte quanto a do Chico. Por isso que nós devemos tomar como referência pessoas dessa natureza, entende? Pessoas dessa natureza, né? Todas as coisas são boas, todas as coisas são boas e merecem respeito. No entanto, aquelas que são conseguidas como dádivas do sentimento, que não são compradas, possuem um valor emocional muito maior. Desse modo, ninguém se pode excusar de oferecer algo de si mesmo, contribuindo para o bem-estar geral, que começa no ato da oferta. É sempre melhor doar do que receber, porquanto aquele que doa é possuidor, ocorrendo com quem recebe a situação de devedor.
E uma das maiores dívidas que existem é a da gratidão, porque um socorro em momento especial define todo o rumo da existência, que passa a dignificar-se, a crescer, a produzir após esse instante significativo. Não tem nem dúvida que nós vamos encontrar exemplos maravilhosos no período de Jesus, junto com os apóstolos, né? As doações que os apóstolos deram em comunhão a Jesus foram doações maravilhosas, né? Mateus, o mais novo, né? Simão, o pescador, a renúncia, abandona suas redes, vem comigo pescar almas, né? Mateus, abandona seus apontamentos, vem comigo contabilizar almas, e assim por diante, né? Nós vamos encontrar exemplos atrás de exemplos de atitude de profunda doação desinteressada. Porque existe aquela pessoa que doa, mas ela doa com segundas intenções. Francisco, mas será que existe isso? Nossa, é o que mais existe. Pessoas que doam, mas esperando algo em troca. Ele doou, mas ele está esperando algo em troca. Mas o que poderia ser? O interessado, ele busca interesses, muitas das vezes, pessoais. Tirar proveito pessoal. Voltaremos.